Paz do Senhor, meus queridos e amados ouvintes e amigos e irmãos em Cristo Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Ribeiro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Flórida. Sou presbítero, né? E estou falando nesse vídeo sobre a palavra de Deus. Eu quero falar sobre a chamada de Moisés. Como nós vemos no livro de Êxodo, a partir do capítulo 3, e o verso 1 a seguir vai falar sobre a chamada, Deus chamando Moisés para poder libertar o povo do Egito, o povo de Israel lá do Egito. Mas antes eu quero falar, sobre a chamada de Moisés. Essa pregação eu preguei quarta-feira na igreja pentecostal, Vem para Jesus aqui em Flórida, foi uma bênção. E eu resolvi então fazer um vídeo para compartilhar com você também que não esteve lá na igreja e você possa então aprender com esta palavra. Vamos falar de Moisés, chamada de Moisés. E para falar sobre a chamada de Moisés, nós precisamos falar das épocas em que viveu, Uma das coisas que nós vamos falar é sobre o nascimento de Moisés. Moisés ele nasceu em uma época a qual havia muita perseguição para os meninos que nascessem dos hebreus. Então era ordenado a duas parteiras para ajudar as hebreias, no trabalho de parto. E quando fosse meninos, para elas matar. O faraó tinha contratado elas para fazer esse trabalho, matar os meninos que nascessem. As meninas eles deixavam viver, mas os meninos era para tirar a vida dos meninos. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que o faraó ele ordenou as parteiras fazer isso? Só que as parteiras elas temeram a Deus e não fizeram isso que o rei pediu. Mas o faraó, que já não era o faraó que tinha conhecido José, que não era o faraó mais que tinha ordenado a José como governador do Egito. Aquele faraó tinha morrido, então veio um outro faraó que não conheceu a José e assumiu o trono. E agora ele, com medo do povo crescer muito e desenvolver ali no Egito e poder então querer guerrear contra faraó e tomar as terras do Egito, então ele começou a fazer isso e começou a tirar a vida dos meninos que nascessem. Bom, mas existiu naquela época um casal corajoso da tribo de Levi, que eles tiveram Moisés nessa época. E a mãe de Moisés, Joquebede, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. E não, a Bíblia diz que não podendo esconder mais, o que ela faz? Ela confia em Deus, deposita a sua fé em Deus. E o que ela faz? Ela pega uma cestinha, ela coloca betume para tampar as gretas daquela cesta, para que não entrasse água, e colocou o menino dentro e colocou dentro do rio Nilo. E ali, meus amados irmãos, olhe para ver como que Deus faz as coisas. Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que Deus cuida das pessoas nos mínimos detalhes, e às vezes nós não percebemos isso. Mas se você e eu parar para pensar, Deus ele cuidou de Moisés. E não só cuidou, mas como providenciou algo tremendo, algo maravilhoso para a vida de Moisés, para a família de Moisés. Por quê? A mãe colocou ali o bebezinho dentro de um rio. Amados, aquele rio poderia fazer com que aquela cestinha virasse e a criança afogasse. Aquele rio poderia vir um jacaré, poderia vir uma cobra e tragar a criança. Mas Deus protegeu essa criança, até que chegou um lugar e Deus já antes, eu acredito que Deus já tinha colocado no coração da filha de Faraó para ela ir tomar banho naquele dia, ali naquele rio.
E ali, então, quando a cestinha chega perto da filha de Faraó, onde ela estava tomando banho, ela contempla ao longe aquela cestinha e ela manda uma das suas servas ir lá pegar essa cestinha. E quando a serva traz para ela, era uma criança, e a criança, a Bíblia fala que a criança estava chorando. E quando ela abre e vê a criança chorando, ela tem compaixão daquela criança, mesmo ela sabendo que era do povo hebreu e que o seu pai ordenara para matar. Ela poderia ter pegado aquela criança e matado, porque era uma ordem do seu pai matar todos os meninos. Mas ela não fez isso. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida dela. Porque Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Porque Deus estava trabalhando na vida da família de Moisés. Da mãe, do pai de Moisés, dos irmãos de Moisés. E por quê? Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, meu amado. Muitas vezes nós não compreendemos os projetos que Deus tem na nossa vida. Muitas das vezes eu não compreendo os projetos que Deus tem na minha vida. Mas lá na frente nós vamos compreender. Às vezes nós não compreendemos o que nós estamos passando aqui no momento. Quem sabe estamos passando por uma dificuldade, um problema. E a mãe de Moisés? Será que não estava vivendo um problema, e um problema tão enorme, um problema tão grande? Que era ter que colocar o seu filho no rio Nilo para que não fosse morto pelos soldados do faraó, porque eles estavam passando de casa em casa à procura dos meninos para poder matar. E a sua mãe, para não ver o seu filho morrer na sua frente, ela faz isso, confia em Deus e coloca o menino dentro de um cestinho para poder Deus tomar conta dele. Para poder ver se pelo menos livrasse a vida do menino. Amados, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, meus amados. E quantas vezes eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes Deus já não te protegeu? Quantas vezes Deus já não te livrou? Quantas vezes Deus não deu livramento para a sua vida? Sabe por quê, meu amado? Porque Deus tem um projeto lindo na tua vida. Porque Deus tem um projeto grandioso na tua vida. Por isso Ele tem te livrado. Por isso Ele tem te protegido. Por isso Ele tem te guardado. Por isso Ele tem providenciado algo que você admira. Falando, mas como que pode acontecer isso na minha vida? Nossa, como que Deus é maravilhoso. Deus supriu a minha necessidade. Amado, a mãe de Moisés colocou ele ali no rio. A filha de Faraó vai e pega. A irmã dele que estava ao longe contemplando, para ver o que iria acontecer, chega até a filha de Faraó. E a filha de Faraó está dizendo, é dos hebreus essa criança. Agora a irmã de Moisés, a própria irmã, diz assim, você não quer que chama uma ama de leite para tomar conta dessa criança? Para que ela cuide dessa criança para você? E a filha de Faraó aceita. Ainda fala assim, ó, chama mesmo e eu vou pagar o salário dessa pessoa que cuidar. A menina vai e chama a própria mãe de Moisés para cuidar dele. Tudo isso são projetos, tudo isso são planos de Deus, né, para a vida do homem, para a vida da mulher. E às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes nós não paramos para meditar, às vezes nós não paramos para ver o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Moisés ficou 40 anos ali, cresceu, desenvolveu, foi para o palácio, aprendeu as letras, as ciências ali do Egito, dentro do palácio. Talvez nós podemos perguntar, mas para quê? Às vezes Moisés perguntava, mas para quê? Um dia ele sai para ver os seus irmãos, o povo hebreu, ele vê um egípcio espancando um dos seus irmãos do povo hebreu, ele não aceita, começa a lutar com ele, com o egípcio, e acaba matando o egípcio, esconde na areia e foge. Quando ele ouve alguém dizer, ó, você matou aquele egípcio e o escondeu na areia, pensando que nós não estamos sabendo disso. Ele teme o faraó, com medo da morte ele foge para o deserto, vai para Midian. Quando ele chega em Midian, Deus dá uma esposa para ele, Deus dá filhos para ele. E agora Deus começa a trabalhar no caráter de Moisés. Às vezes Deus leva nós para o deserto, meu amigo, minha irmã, meu irmão. É para tratar conosco, é para mudar o nosso caráter,
é para nos transformar a nossa vida, é para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, é para que nós tenhamos uma nova vida diante de Deus, é para nós ter visões de Deus, aleluia, lá no deserto, é para ter um particular comigo e com você, e às vezes Deus leva nós para o deserto, assim como levou Moisés. E agora Moisés consegue um trabalho que era apacentar a ovelha do seu sogro Jetro. E um dia Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele leva as ovelhas para trás do monte chamado Horebe. E quando ele vira, ele vê uma visão de Deus. E ali a sarça estava no fogo, no meio do fogo. Um grande fogaréu queimando a sarça. Porém a sarça não se consumia. E agora ele olha e vê assim aquela visão e ele fala, eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo porque essa chama está ali ardendo nessa sarça, mas ela não se consome. Eu vou chegar mais perto e vou ver essa visão. E quando ele vai se aproximar, o anjo do Senhor brada, o próprio Deus brada, a voz, Moisés, Moisés. Ele diz, eis-me aqui. Deus começa a ter um diálogo com ele. Ah, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus leva nós para o deserto para ter uma conversa comigo e com você. Shuricanta lavassurianda lavagai. Para ter uma conversa com nós, para nos enviar, para falar para nós que nós temos algo para fazer para Ele. Que Ele tem um projeto na minha e na sua vida. Às vezes Deus permite nós passarmos por um deserto desse, para depois nós sermos vitoriosos, para depois nós recebermos uma vitória das mãos de Deus. E ali Deus, Ele mostra aquela visão para Moisés. E agora Deus começa a conversar com Moisés e dizer, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo lá de Israel lá no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho visto que eles estão sendo maltratados. Eu tenho visto que eles estão sendo colocados cargas pesadas, serviços pesados, e eles estão clamando a mim para que eu tire eles dali, para que eu traga socorro a eles. E eu vou te enviar, Moisés. Mas como às vezes nós somos humanos, às vezes nós não queremos aceitar as ordens de Deus. Às vezes nós não queremos aceitar aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Às vezes nós começamos a colocar desculpas, começamos a colocar obstáculos, começamos a falar que nós não somos capacitados, mas Deus continua falando com Moisés e de repente Moisés aceita chamado, a qual Deus chama ele, aleluia, para fazer uma grande obra. Assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está fazendo um chamado para a tua vida nesta tarde. Deus está fazendo um chamado para você, um chamado ministerial. Um ministério Deus tem para te entregar nessa tarde. Um ministério Deus tem para fazer na sua vida. Acredite no ministério a qual Deus te chamou, no ministério a qual Deus te levantou. Sabe por quê? Deus já tem te escolhido desde o ventre da sua mãe. E Ele tem te protegido. Às vezes você não tem entendido ainda as proteções, os livramentos que Deus te deu. Mas hoje você vai começar a entender que é uma chamada de Deus, que é um privilégio estar na presença de Deus, sabe por quê? Que Deus te chamou, Deus te escolheu para você fazer uma grande obra, então não pare, não desista, volte aos caminhos do Senhor, você que está parado, você que ainda não é evangélico, aceita Jesus, Jesus tem um projeto lindo na tua vida e Ele quer fazer como fez na vida de Moisés. Ele tem projetos, Ele tem planos para a sua vida. Por isso eu te digo, aceite Jesus, você que não aceitou ainda. Você que desviou dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Aleluia, porque Deus tem projetos na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, agora eu venho apresentar essas vidas, Pai, que está ouvindo, vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que eu possa derramar da tua graça e as bênçãos celestiais, ó Pai. Que eu possa fazer maravilhas em cada vida. Assim eu te peço e desde já te agradeço. Amém.